Trump promete que suas decisões vão tornar os Estados Unidos mais ricos e poderosos do que nunca. Mas e se ele estiver errado? A última vez que os Ipermeura tomaram um caminho parecido, o mundo entrou em colapso econômico. Em 1930, tarifas protecionistas foram impostas com a promessa de fortalecer a indústria americana. O resultado? Retaliação mundial, queda brutal no comércio e a Grande Depressão. Agora, Trump quer repetir a estratégia. Será que a história está prestes a se repetir? Hoje, a economia americana está num ponto crítico. O país consome mais do que produz, enquanto a China faz o oposto, produz mais do que consome. Isso criou um desequilíbrio global gigantesco. As tarifas propostas por Trump podem ser a solução para reverter esse quadro? Ou podem desencadear uma crise ainda pior? O que realmente acontece quando um país impõe tarifas? Elas protegem a indústria e os empregos? Ou, no fim das contas, quem paga essa conta é o próprio consumidor? Como a China, maior exportadora do mundo, vai reagir a essa política? O que está em jogo aqui não é apenas o futuro econômico dos Ilhas Casewa, mas de todo o sistema global. Se as tarifas funcionarem, os Estados Unidos podem recuperar sua posição de líder industrial. Se falharem, podem desencadear um efeito dominó que abalará a economia mundial. Então, a pergunta que não quer calar: as decisões de Trump vão salvar ou destruir a economia americana? Tarifas parecem uma solução simples. Taxar produtos importados para fortalecer a indústria nacional. Mas na prática, a economia não funciona de forma tão direta. Quando o governo impõe uma tarifa sobre um produto estrangeiro, o preço desse item sobe. Isso deveria tornar os produtos nacionais mais competitivos. Mas o que quase ninguém fala é que, no fim das contas, essa conta sempre recai sobre o consumidor. Nos anos 30, os Ilhéua impuseram tarifas sobre mais de 20 mil produtos importados. A ideia era proteger os empregos americanos e fortalecer a economia. Mas o que aconteceu foi o contrário. Outros países retaliaram, criando suas próprias tarifas contra produtos americanos. O comércio global despencou, e o que era para ser uma estratégia de proteção acabou agravando a Grande Depressão. A grande questão é: será que as condições hoje são diferentes? Em 1930, os Ipermeura eram um país industrializado e produziam mais do que consumiam. Hoje, acontece o oposto. Os Estados Unidos dependem de importações para abastecer sua população e manter o nível de consumo elevado. Isso significa que qualquer aumento de tarifas pode gerar inflação, encarecendo produtos essenciais para os americanos. Mas há um outro lado desse debate. Os defensores de Trump argumentam que essas tarifas são necessárias para reindustrializar os Ilhéua. Eles acreditam que, ao tornar produtos importados mais caros, haverá um incentivo para que empresas voltem a fabricar dentro do país, gerando empregos e reduzindo a dependência externa. Então, quem está certo? Tarifas são uma estratégia necessária para fortalecer a economia americana ou apenas um erro histórico sendo repetido? Para entender melhor o impacto das tarifas, precisamos olhar para o maior adversário dos Estados Unidos no comércio global, a China. Diferente dos Ipermeira, a economia chinesa foi construída com um modelo de produção massiva e baixo consumo interno. Isso significa que o país depende de exportações para manter seu crescimento acelerado. E quem é o maior comprador dessas exportações? Exatamente, os Estados Unidos. Esse modelo fez da China a maior potência manufatureira do mundo, enquanto os Ilhéua passaram por um processo de desindustrialização. Durante décadas, empresas americanas migraram suas fábricas para a Ásia, atraídas por custos de produção mais baixos.
O resultado: os Estados Unidos se tornaram uma economia baseada no consumo, importando bilhões de dólares em produtos chineses enquanto acumulam déficits comerciais gigantescos. Trump acredita que as tarifas podem corrigir esse desequilíbrio. Ao taxar produtos chineses, ele quer forçar empresas a voltarem a produzir em solo americano. Mas será que isso realmente funciona? A história mostra que não é tão simples assim. A China tem diversas formas de retaliar, desde desvalorizar sua moeda para manter seus produtos competitivos, até dificultar a entrada de produtos americanos no mercado chinês. Além disso, muitos economistas alertam para um efeito colateral perigoso: a inflação. Se os produtos importados ficarem mais caros e a produção interna não conseguir suprir a demanda rapidamente, os preços podem disparar. Isso significa que o consumidor americano pagaria mais por praticamente tudo, desde eletrônicos até alimentos e vestuário. Então, o dilema continua. As tarifas vão realmente fortalecer a economia americana ou apenas torná-la mais cara e instável? Há um conceito econômico fundamental que muita gente ignora nesse debate: a vantagem comparativa. Esse princípio, desenvolvido pelo economista David Ricardo, explica que países devem focar na produção daquilo que fazem melhor e mais eficientemente, enquanto trocam bens com outras nações que possuem vantagens em outros setores. Os defensores das tarifas argumentam que os ICQC precisam recuperar sua indústria. Mas será que isso faz sentido dentro da lógica da vantagem comparativa? O que acontece se um país tenta produzir tudo sozinho? Vamos simplificar. Imagine que a China é especialista em fabricar produtos baratos, enquanto os Ileleua dominam setores como tecnologia, inovação e serviços financeiros. Pela lógica da vantagem comparativa, os dois países deveriam trocar entre si. Os chineses exportariam produtos manufaturados e os americanos forneceriam tecnologia avançada e serviços de alto valor agregado. Mas o que as tarifas fazem é quebrar essa dinâmica. Quando os LSUADULA impõem barreiras comerciais, eles tentam forçar a produção interna de bens que poderiam ser importados mais baratos. Isso pode até gerar alguns empregos a curto prazo, mas a longo prazo prejudica a eficiência da economia. Empresas terão custos de produção mais altos, os preços sobem e a competitividade do país pode ser reduzida. A grande questão é: será que os EUARA precisam realmente produzir tudo? Ou deveriam focar em setores onde são imbatíveis e continuar importando produtos mais baratos de outros países? Tarifas parecem uma solução rápida, mas será que elas não acabam gerando mais problemas do que resolvem? Se as tarifas podem gerar inflação e tornar a economia menos eficiente, por que Trump insiste nelas? A resposta está no impacto político e na necessidade de reconstrução da base industrial americana. Por décadas, os EUAROS permitiram que indústrias inteiras fossem transferidas para países como China, México e Vietnã. O argumento era simples: produzir fora é mais barato e os consumidores americanos se beneficiam com preços mais baixos. Mas esse processo teve um custo social enorme. Milhares de fábricas fecharam, cidades industriais entraram em declínio e milhões de empregos bem pagos desapareceram. Trump entendeu que essa desindustrialização criou uma enorme insatisfação em parte da população americana. Trabalhadores da indústria perderam seus empregos e foram forçados a aceitar empregos de menor salário no setor de serviços. Ao prometer trazer as fábricas de volta, Trump não está apenas falando de economia, ele está falando diretamente para essa base de eleitores que quer ver os EUARA voltando a ser um gigante industrial. Mas aqui está o problema. Mesmo que as tarifas incentivem a produção interna, isso não significa que as fábricas vão voltar como eram antes.
Hoje, a automação e a robótica substituíram muitos empregos industriais. Mesmo que uma empresa decida fabricar no Zebuewa, provavelmente usará menos trabalhadores do que no passado. Então, a questão real não é apenas se as tarifas podem trazer empregos de volta, mas que tipo de empregos elas podem criar. Será que a proteção da indústria realmente trará prosperidade para os trabalhadores americanos? Ou será que essa estratégia apenas aumentará os custos sem resolver o verdadeiro problema do desemprego? O verdadeiro problema do comércio global hoje não são apenas as tarifas, mas um sistema econômico profundamente distorcido. Países como China, Alemanha e Japão mantêm superávites comerciais gigantescos há décadas, enquanto nações como o ZEUI acumulam déficits. Isso não é um acidente. É resultado de políticas deliberadas que transferem renda dos consumidores para os produtores. A China, por exemplo, mantém sua moeda desvalorizada artificialmente. Isso torna suas exportações mais baratas e as importações mais caras. O resultado? Consumidores chineses têm menos poder de compra, enquanto o governo subsidia indústrias para inundar o mundo com produtos baratos. Na Alemanha, salários estagnados e reformas trabalhistas garantem que as empresas exportem mais do que consomem internamente. Essas distorções criam um ciclo vicioso. O ZEUA, como maior consumidor global, acabam financiando o excesso de produção desses países. Como? Endividando-se. O déficit comercial americano é sustentado por dívida pública e crédito fácil. Enquanto isso, países superavitários acumulam reservas de dólares, que reinvestem em títulos do Tesouro do Zebuewa, perpetuando o ciclo. Mas até quando isso pode durar? O dólar ainda domina o comércio global, mas sinais de desgaste aparecem. A China e outros países começam a diversificar reservas, comprando ouro e evitando o dólar em transações bilaterais. Se esse movimento se acelerar, os Zebuewa perderão um dos pilares de sua hegemonia: a capacidade de financiar déficits sem consequências imediatas. Aqui está o paradoxo. As tarifas de Trump podem ser uma tentativa desesperada de corrigir essas distorções, mas elas também aceleram a fragmentação do sistema global. Quando os ZEUA impõem barreiras, incentivam outros países a criarem blocos comerciais alternativos, onde o dólar perde relevância. A pergunta que fica é: as tarifas são um remédio amargo necessário para reequilibrar a economia mundial, ou serão o catalisador de uma crise ainda maior, onde ninguém, nem eu, nem China, sairá vencedor? As decisões de Trump sobre tarifas não são apenas uma política econômica. Elas são uma aposta de alto risco que pode redefinir o futuro dos Estados Unidos e do mundo. De um lado, há a promessa de reindustrialização, empregos e soberania econômica. Do outro, o fantasma da inflação, retaliações comerciais e uma crise global. A história nos mostra que tarifas podem ser uma faca de dois gumes. Em 1930, elas aprofundaram a Grande Depressão. Hoje, porém, o contexto é diferente. Os Zebuewa não são mais uma economia superavitária, mas sim o maior consumidor global. Isso significa que o impacto das tarifas pode ser menos catastrófico ou mais complexo. A China, por sua vez, não ficará parada. Se as tarifas ameaçarem seu modelo de exportação, o país retaliará com medidas que podem incluir desvalorização do yuan, restrições a empresas americanas ou até mesmo ataques ao dólar como moeda global. O risco de uma guerra comercial total é real e suas consequências seriam imprevisíveis. O que está em jogo? Para os ZEUA, a chance de recuperar empregos industriais versus o risco de inflação e isolamento econômico.
Para a China, manter seu modelo de crescimento versus enfrentar pressões internas por maior consumo e bem-estar social. Para o mundo, um reequilíbrio econômico saudável versus uma fragmentação do comércio global em blocos rivais. E você? Acha que Trump está certo em desafiar décadas de livre comércio? Ou essas tarifas são um tiro no pé que vai custar caro para todos nós? Deixe sua opinião nos comentários. Esse debate define não só o futuro do ZEUA, mas de toda a economia mundial. Uma coisa é certa, o mundo nunca mais será o mesmo após essas decisões. Quem vencer essa guerra econômica ditará as regras do século XXI. E se você acha que isso não te afeta, pense de novo.